Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do CELE, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Eu sou Alexandre Ortega, sou do grupo de palestrantes da casa e hoje o nosso tema é o sofrimento como instrumento de evolução. E vamos usar como base para essa nossa conversa de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Emblemático esse título, né? Como todos do Evangelho. Mas eu convido vocês para que nós juntos, possamos fazer uma reflexão aqui sobre o sofrimento, sobre as dificuldades, sobre todos os desafios aí que a gente encontra como encarnados no mundo, né? Aqui na Terra, no mundo que a gente conhece, com os desafios que a gente tem aí no nosso dia a dia. E dentro dessa análise, a primeira questão que me vem à cabeça é: Moisés mostrou e trouxe um Deus que era rígido, punitivo, porque naquele momento, aquele povo necessitava de uma figura de Deus que tivesse essa influência, que colocasse esse temor nas pessoas, porque eles eram muito selvagens, tinham um valor da vida muito diferente dos dias de hoje. Passou-se o tempo e veio Jesus com uma boa nova. Veio Jesus dizer que Deus era amor, que Deus não punia ninguém, que Deus era perdão, que Deus era amor ao próximo. Trouxe uma nova versão de Deus para nós. Então, se o sofrimento, se o desafio, se as dificuldades que a gente passa na nossa vida não é uma imposição de Deus, da onde vem esse sofrimento? Da onde vem esses desafios? Numa primeira análise, podemos entender que provavelmente nós somos os responsáveis por esse sofrimento. Se em última instância não formos nós, quem sabe os nossos comportamentos, quem sabe as nossas escolhas que nós fizemos, contribuíram para que a gente esteja, neste momento, passando por esse ou aquele desafio. Porque na maioria das vezes, se formos analisar, mesmo quando é um caso de doença, normalmente a origem é de responsabilidade nossa. Porque quando a gente tem um problema de saúde, salvo aqueles que são congênitos, e talvez até eles que são assim já hereditários, que a gente já vem com gene, já vem com a disposição, cada vez mais a medicina moderna, ela afirma que a gente pode ter lá na nossa genética a predisposição para a doença, porém, ela pode ficar inativa até o final da nossa vida. E algumas circunstâncias, algumas coisas servem como gatilho e despertam esse gene, essa doença. Então, até mesmo as doenças hereditárias têm a nossa responsabilidade. As outras, que são menos determinantes ou que não são determinadas pela nossa genética, também são de nossa responsabilidade. Porque se a gente negligencia a nossa saúde, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente come em excesso, come o que não deve comer, se a gente não faz exames, se a gente não acompanha, a negligência é nossa. Então, às vezes, uma doença poderia ser evitada, não poderia? Então, essa é a primeira análise que eu queria dividir assim, com vocês nesse momento. A segunda análise é saber, será que esses sofrimentos, que são, na maioria dos casos, decorrência das nossas escolhas, será que eles vêm para nos derrubar? Será que esses desafios, esses sofrimentos, vêm para nos destruir? Para acabar com a gente? Para nos derrotar?
Ou será que eles vêm para nos deixar mais fortes? Eu fico pensando, fazendo analogia com os músculos do nosso corpo. Se a gente quiser que o nosso músculo se desenvolva, se a gente quiser que o nosso músculo cresça, não temos que forçar ele, a gente não tem que ter desconforto para que ele cresça. E quando a gente força, quando a gente tem esse desconforto, quando a gente trabalha nossos músculos, eles não crescem, não se desenvolvem. Quando a gente está na escola, quando a gente está aprendendo, o grau de dificuldade não vai aumentando? E esse aumento do grau de dificuldade não vai fazendo com que o nosso cérebro se desenvolva mais? Que o nosso raciocínio se desenvolva mais? Dessa forma, quero pensar que acontece do mesmo jeito com os desafios, com as provas e com os sofrimentos que a gente tem na nossa vida. Se a gente olhar para cada problema que surge na nossa vida, para cada desafio, e olhar para eles e entender que a gente precisa superá-lo, e que ao passar por ele, ao superar esse obstáculo, nós vamos sair mais fortes e com mais um aprendizado dessa situação, se torna uma coisa mais fácil de encarar. Agora, a gente tem outra escolha. A gente pode se vitimizar, se considerar a pessoa mais infeliz do mundo. A gente pode questionar a nossa sorte, nós podemos questionar o destino, nós podemos terceirizar isso de várias maneiras. Podemos pôr a culpa na nossa criação, podemos transferir a culpa para as outras pessoas. Qual dessas alternativas é a melhor? Para nós, para você. Qual visão fica melhor para você? Se a gente se colocar na posição de vítima, a gente certamente não vai solucionar o problema e não vai transpor o problema. Agora, se a gente enxergar como uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de treinar uma habilidade que a gente ainda não tem, e que ao final e ao transpor isso, nós vamos ter mais uma habilidade e mais um conhecimento que a gente não tinha, nem que seja o conhecimento de saber o que não fazer, para não ter aquele resultado, para não ter aquela dor. Eu ainda acredito que a segunda opção é melhor. Nessa ótica, tudo na nossa vida é dessa forma. À medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, o tamanho dos nossos desafios também vão crescendo. Jesus disse que jamais será dada para nós uma cruz que a gente não possa suportar, que a gente não possa carregar. E se a gente olhar em volta, a gente vai perceber que existem cruzes muito, 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 muito maiores do que a nossa. E que talvez essa sim a gente não conseguisse carregar. Mas a nossa foi desenhada para nós. Às vezes a gente bota uns pezinhos a mais nela. Às vezes a gente carrega de uma forma errada. Mas ainda assim, ela é customizada. Querendo ou não, ela é do tamanho que a gente pode carregar. Até isso é divino. A gente não recebe uma carga que a gente não possa suportar. A gente não recebe uma carga que veio para afundar a gente, para esmagar a gente. Às vezes, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento que acontece, a gente interpreta dessa forma. Porque a gente não tem inteligência emocional para perceber que vai passar, que é só uma fase, que é só um momento, que é só uma etapa. E que como tudo que já aconteceu na nossa vida, de bom e de ruim, passa. Às vezes no olho do furacão, às vezes atormentados pela dificuldade, a gente não vê uma saída, a gente não tem essa clareza para enxergar dessa forma. Mas no fundo, se a gente olhar para trás, a gente já teve outros desafios. E a gente também já ficou desesperado. A gente também achou que não ia acabar nunca. A gente também achou que não ia ser capaz de vencer. E aqui estamos nós. Apesar desses pensamentos, estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje é porque a gente superou lá atrás, porque a gente venceu o desafio lá atrás. Então, sim, esses desafios
são consequências das nossas escolhas. A gente escolhe, depois isso gera um comportamento e depois isso gera um resultado. Às vezes a gente não gosta do resultado, mas quem plantou essa semente foi nós. Se a gente plantou essa semente, a colheita é obrigatória. A gente vai ter que colher. Não tem outro jeito. A gente precisa colher. Doendo ou não, a gente vai precisar colher. Então, se a gente não tem alternativa, se a gente tem que colher, vamos olhar para cada problema como uma oportunidade da gente se desenvolver, da gente chegar um degrauzinho mais acima, para ir cada vez mais perto do nosso modelo, que é Jesus. Porque Jesus enfrentou quantas dificuldades aqui na Terra? Ele deu o seu testemunho, ele sofreu por nós para demonstrar, primeiro, que essa aqui não é a única vida, que nós temos várias vidas, que é uma sequência. Isso já é um alento. Porque se nessa oportunidade a gente não conseguir vencer todos os nossos desafios, nós vamos ter outras, até que a gente consiga vencê-los. E a cada desafio que a gente vencer, a gente vai se melhorando um pouquinho. A gente vai ficando um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E assim a gente vai evoluindo. E ainda mais, cada vez que a gente enfrenta um desafio e que a gente supera, a gente tem um aprendizado e a gente está se livrando das nossas dívidas, na nossa conta corrente. Que nós temos dentro de nós uma conta corrente das nossas escolhas de todas as vidas que nós tivemos. E o melhor é que a gente não paga com juros e correção monetária. A gente paga uma partezinha só de tudo aquilo que a gente já fez. Quando a gente experimenta uma partezinha da nossa dívida, que são os nossos desafios, os nossos sofrimentos, é para a gente ter noção do sofrimento que a gente possa ter causado em outras vidas, para outras pessoas. E para que a gente não repita isso. E isso faz com que a gente abrevie o nosso sofrimento futuro e o tempo de sofrimento proporcional ao que a gente já fez. Então, gente, o convite é esse. Olhe para o seu problema e diga para o seu problema que você tem um Deus muito maior do que esse problema. Olhe para esse problema e diga para esse problema que ele é só uma oportunidade e que ele só vai continuar sendo um problema até que você resolva ele. Porque assim que a gente resolve ele deixa de ser um problema. Ele vai para o nosso passado e ele vira experiência talvez o que fazer ou do que não fazer. Mas se a gente aprender com ele, se a gente evoluir com ele, ele vai ter sido uma bênção na nossa vida. Então, gente, quando o problema aparecer na nossa frente, vamos agradecer a Deus por ser um problema que é à nossa altura, que nós temos condições de vencê-lo. E se a gente achar que a gente não tem condições de vencer sozinho, aí nós vamos estar na posição que a gente precisa estar sempre, de humildade. E pedir forças, entendimento e capacidade para vencer esse desafio. E a gente sabe de onde vem essa fonte. Essa fonte vem de Deus, vem do nosso irmão e do amor do nosso irmão, de Jesus. E assim, gente, toda vez que tiver um problema, uma dificuldade na nossa vida, é uma oportunidade para que a gente continue a nossa escala evolutiva, rumo a ser um ser cada vez melhor, cada vez mais evoluído. Foi maravilhoso ter esses instantes aqui com você. Espero que a gente se veja nos próximos vídeos. Um grande abraço.